A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje. Você está no canal Minuto com Deus e todos os dias nós fazemos reflexões bíblicas aqui nesse canal para a sua edificação. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Amém? Para a glória de Deus, nós estamos alcançando a marca de 2.400.000 inscritos. Temos uma meta de chegar a 2,5 milhões, uma meta audaciosa, mas se for da vontade de Deus, alcançaremos essa meta e continuaremos aprimorando cada vez mais as nossas transmissões, as nossas postagens, sempre com o intuito de que a palavra de Deus chegue de uma forma clara, de uma forma transparente, límpida para você que aí está nos assistindo. Amém? Irmãos, eu sou formado em teologia, eu me formei junto com a minha esposa, me formei aqui em Belo Horizonte, Seminário Teológico Cristo para as Nações, que hoje mudou de nome, hoje é Casa de Profetas. E uma das coisas que eu aprendi na teologia é que para algumas situações, para alguns aspectos que nós estudamos na Bíblia, não existe uma verdade absoluta. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Significa atualizar o nosso entendimento. A Bíblia não precisa ser reescrita, mas a nossa interpretação sobre a palavra de Deus, ela precisa sempre se atualizar. Porque senão a gente fica preso a alguns paradigmas, a alguns conceitos ultrapassados. E a tendência é que, à medida em que o tempo vai passando, nós deixamos de conseguir conversar com essa geração que está chegando. Há uma geração ávida pelo entendimento, pelo conhecimento. Há uma geração que precisa ser salva, que precisa ser liberta. Por isso nós precisamos dialogar com essa geração. E no intuito de dialogar com essa geração, eu sempre procuro voltar a alguns textos bíblicos e pedir ao Espírito Santo que me dê uma clareza diante daquela palavra. E é isso que eu queria fazer com você hoje. Eu quero voltar aqui em uma passagem bíblica, mais especificamente do Evangelho de Mateus, capítulo 7. E hoje eu queria, diferente dos últimos domingos, eu queria sair um pouquinho da superficialidade e mergulhar um pouquinho nas Escrituras. Inclusive, eu sugiro que você pegue uma caneta, pegue um papel, anote os versículos que eu vou mencionar aqui e vamos juntos descobrir o que o Espírito Santo tem a nos dizer sobre julgar as pessoas. Amém? Como eu disse, para alguns aspectos não existe verdade absoluta. Eu estive refletindo
E nas últimas vezes em que eu peguei esse texto como base, Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, talvez eu tenha deixado subentendido que nós não devemos julgar em hipótese alguma. Mas eu sempre estou aprendendo, não é? E hoje o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito especial e eu quero compartilhar com você. Amém? E essa será a palavra, né, do nosso culto online de hoje, a palavra que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração e colocasse em prática durante a semana que está começando, durante o mês que vai começar, né? A partir do dia 1º de agosto, nós já entramos, né? Já estamos terminando o mês de julho e estamos começando o mês de agosto, para a glória de Deus. Mas deixa eu ler primeiro aqui então, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Verso 3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? E o verso 5, Jesus diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Eu vou parar aqui um pouquinho, tá? E eu quero pegar aqui um estudo, né? Porque pesquisando a respeito dessa passagem, eu encontrei vários comentários e um aqui me chamou a atenção e eu vou me basear nele, tá? Que é sobre julgar ou não julgar. Nós, como cristãos, nós devemos julgar as pessoas? Sim ou não? Aqui, se você lê esse texto, a primeira impressão que fica é que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar. Só que, se nós nos aprofundarmos e pegarmos essa passagem de uma maneira contextual, porque nós não podemos pegar uma passagem isolada e transformá-la em uma doutrina. Ela precisa concordar com outras passagens da Bíblia, ela precisa conversar com outros textos. Então, a principal coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós não devemos julgar com hipocrisia. Julgar no sentido de apontar um erro. Nós, como cristãos, nós devemos evangelizar as pessoas. O que é evangelizar? É chegar para a pessoa e dizer... Deixa eu só tomar uma água aqui. O que é evangelizar? É chegar para a pessoa e dizer: olha, todos nós somos pecadores. E todos nós um dia iremos enfrentar o juízo de Deus. E pelas nossas
próprias atitudes, pelas nossas próprias boas ações, nós não conseguiríamos resistir ao julgamento de Deus. Nós, de acordo com as nossas obras, estaríamos condenados. Mas Jesus Cristo veio por amor à humanidade e morreu por nós. E se entregou numa cruz, em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, o evangelho pregado dessa forma, ele passa pelo pecado. Ele passa por essa composição, né, desse pequeno parágrafo onde o pecado será abordado. E aí pode ser que nessa abordagem ao pecado, essa pessoa que está sendo confrontada possa dizer assim: mas eu não sou pecador. E aí sim você poderá apontar: você é pecador sim, você mente, você deseja muitas vezes aquilo que não é seu, você sente inveja, se for necessário. Mas o evangelho, o ato de evangelizar, é falar do amor de Deus para as pessoas. Então, assim como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Eu vou mostrar para você outros textos onde nós somos chamados a julgar algumas coisas, mas a julgar da maneira correta, julgar com amor, olhar para o pecador com um olhar de misericórdia, porque um dia nós recebemos de Deus compaixão e misericórdia. Nós andávamos de uma forma deliberada no pecado, porque pecadores todos nós somos até hoje, né? De alguma maneira nós pecamos até hoje, porque o nosso pecado está relacionado aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, aos nossos olhares, às nossas palavras, às nossas atitudes. Então, de alguma maneira, todos nós somos pecadores diante de Deus. Não temos essa moral para julgar os outros sem que antes olhemos para dentro de nós mesmos. Mas também, como coluna e baluarte da verdade que somos, porque a igreja é assim chamada nas Escrituras, nós não podemos negligenciar o nosso papel no mundo de sermos um referencial de justiça, de amor, de pureza. O apóstolo Paulo disse assim: sejam meus imitadores. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, parem de ter essa conduta que vocês estão tendo e imitem a minha conduta. Por acaso isso não é uma forma de julgamento? Isso não é você julgar que o outro está tendo um comportamento inadequado? Eu queria refletir com você sobre isso. Deus me chamou a atenção em relação a isso, porque quando a gente fala assim, nós não podemos julgar, fica parecendo que nós lavamos as mãos e não estamos nem aí para o que as pessoas estão fazendo. E isso é muito sério, porque o pecado tem levado muitas pessoas para o inferno e nós fomos chamados por Deus para sermos sal e luz. Então, se eu fosse responder a essa pergunta, né, que muitas pessoas já podem estar tendo aí, mas então, pastor, o crente deve julgar ou não deve julgar? Hoje, eu diria que sim.
o crente pode julgar, mas julgar da maneira correta. Julgar sem hipocrisia. Julgar com amor. Julgar com empatia. Amém? Receba aí essa palavra, em nome de Jesus. Deus colocou você como luz do mundo, como sal da terra. Então, eu quero mencionar, alguns versículos aqui para você. Alguns versículos onde Jesus julgou. Jesus emitiu juízo. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, ele julga os mestres da lei e os fariseus. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Em Mateus capítulo 23, no verso 24, ele diz assim: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Seguindo o mesmo raciocínio do cisco no olho e da trave no seu próprio olho, vocês coam um mosquito, vocês conseguem filtrar um mosquito, mas deixam passar batido um camelo, que é um animal enorme. Em Mateus capítulo 12, verso 39, Jesus diz assim, olha, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Jesus estava falando para um grupo de pessoas que pediam para ele assim, faz um milagre aí para nós. Faz um milagre aí, como se Jesus fosse um palhaço de circo. Faz um milagre aí. E Jesus chama aquelas pessoas de uma geração perversa e adúltera. Pede um sinal miraculoso. Jesus julgando as pessoas com quem ele convivia. Em Marcos capítulo 9, verso 19, respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Tragam-me o menino. Quando Jesus foi operar um milagre, Jesus chamou aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele de geração incrédula. Então, esses versículos, irmãos, que eu li aqui, eles são só uma pequena amostra de vários juízos, de vários momentos de julgamento proferidos por Jesus. E além desses, a gente pode encontrar vários outros nos evangelhos. Jesus chamando as pessoas em João capítulo 8, verso 44, de filhos do diabo. Lembra disso? Vocês são filhos do diabo, porque vocês estão cometendo pecado. Em João capítulo 3, verso 17 e 18, Jesus dizendo que quem não crê nele já está condenado. Então, observando essas passagens, nós percebemos que é falso. Espera aí que eu chutei a câmera aqui. Câmera do YouTube. Nós percebemos que é falso o argumento de que, de acordo com o ensino dos evangelhos e de acordo com o modelo de vida de Jesus, nós não podemos julgar ninguém. Cristo julgou vários grupos de pessoas. Ao contrário da nossa visão, muitas vezes utópica, suavizada sobre Jesus, nós vemos que ele, tomado de ira, e numa tentativa de trazer a verdade, ele chamou os fariseus de hipócritas,
Ele disse que não deveria se jogar pérolas aos porcos, nem dar o que é santo aos cães. Considerou a geração perversa, adúltera, incrédula. Jesus estava julgando as pessoas, mas a diferença é que ele julgava sem hipocrisia, porque ele era santo, ele não tinha pecado. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Então, continuando aqui o nosso estudo, presta atenção, eu não estou dizendo que você deve sair por aí julgando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, não. Paulo disse assim, examine-se o homem a si mesmo. Examine, né? Não tem o si. Examine o homem a si mesmo. Examine a sua própria vida. Você pode ser um instrumento de bênção na vida de alguém, um instrumento de salvação na vida de alguém. Você pode levar pessoas à presença de Jesus sem hipocrisia. Quando for repreender alguém no seu pecado, quando o Espírito Santo direcionar você a fazer isso, coloque-se na mesma estatura dessa pessoa. Diga para ela assim, olha, eu tenho também as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, e não são poucos, mas eu descobri a misericórdia de Deus. Eu descobri que Deus me amou tanto que enviou o seu único filho para me salvar. E Ele quer salvar a sua vida também. Esse seu pecado aí, ele não é nada diante do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus cobre uma multidão de pecados. Você pode se arrepender hoje, abandonar esse pecado e se entregar nos braços de Deus. Ele te dará uma nova vida. Ele reescreverá a sua história. Porque o que acontece quando nós vamos julgar no sentido de fazer uma crítica construtiva, vou chamar assim, é que nós nos colocamos maiores do que as pessoas, melhores do que as pessoas. E isso chama-se hipocrisia. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos nem maiores e nem melhores. Nós não somos mais santos do que as pessoas. Amém? Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, por causa da misericórdia de Deus. Por isso, precisamos ter empatia. Empatia significa se colocar no lugar do outro e procurar entender o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira, por que aquela pessoa leva uma vida dessa maneira. Continuando aqui. O bom senso também nos mostra que fazemos julgamentos o tempo todo. Nós julgamos o tempo inteiro. Na hora de escolher uma igreja, nós julgamos, né? Julgar no sentido de enxergar uma situação e procurar discernir o que poderá ser melhor para nós. Quando nós vamos escolher uma igreja, nós fazemos um julgamento. Não, aquele pastor prega melhor. Não, aquele louvor toca mais. Aquela igreja tem uma estrutura melhor. Ela vai me dar um conforto maior. Nós fazemos esses julgamentos. Não é verdade? Quando a gente vai convidar alguém para pregar, nós examinamos a vida dessa pessoa, o ensino dessa pessoa. Eu recebo muitos convites para pregar, parece um trava-língua, né? Para pregar. Eu recebo muitos convites para pregar. Por quê? Porque as pessoas observam aqui os meus ensinamentos, né, no YouTube, nos cultos que eu tenho gravado, sejam os cultos presenciais que eu tenho gravado,
e veem uma coerência com aquilo que a igreja deles prega. Então, eu sou julgado antes de receber um convite. A ênfase que eu quero dar a você aqui é como julgar e como não julgar as pessoas. Nós chegamos à conclusão aqui, eu não sei se você conseguiu acompanhar com os versículos que eu li, que nós podemos sim julgar, mas não julgar no sentido de condenar. Julgar é uma coisa, condenar é outra. Existe julgamento e existe condenação. Nós não podemos condenar ninguém. Mas nós podemos, diante de uma oportunidade que nos foi dada, dizer para uma pessoa: olha, eu acho que você está errado. Eu acho que isso que você está fazendo está acabando com a sua vida, está acabando com a sua família, está acabando com a sua saúde. Você está plantando sementes malignas no mundo espiritual. Você está vivendo em fornicação, você está vivendo em pecado. Irmãos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Sem hipocrisia e sem condenação, podemos sim julgar. Com amor, com justiça, com equilíbrio. Sem exposição, isso é importante, sem exposição. Eu já vi em igrejas das quais eu fiz parte, situações onde o pastor chamou a pessoa lá na frente, no culto de domingo, e disse assim: olha, eu queria que a igreja tivesse misericórdia dessa pessoa aqui, né? Um discurso até bonito, misericórdia, claro, todos temos que ter misericórdia, porque ele fez isso. Aí a pessoa só abaixa a cabeça assim, né? E começa aquele burburinho na igreja. Ô irmãos, isso é uma exposição desnecessária. Você quer ser usado como um canal de bênção de Deus na vida de uma pessoa? Chame ela em particular. Tenha uma conversa franca, olho no olho, sem holofotes, sem aplausos. E diga para ela: olha, Deus manda dizer algo para você. Você precisa consertar essa e essa área da sua vida. Ah, mas você está me julgando. Não. Eu estou dizendo a você aquilo que Deus mandou dizer. E eu tenho versículos aqui que me dão base para dizer que você está caminhando a passos largos para o inferno. Então é isso. Agora, quanto aos pecadores resistentes, aqueles que se recusam a admitir o seu pecado, por exemplo, Ananias e Safira apresentaram uma oferta diante de Deus baseada na mentira, não é? Tinham vendido um terreno por um valor e apresentaram outro valor lá diante dos apóstolos. Quanto a essas pessoas que se recusam a admitir o pecado, que querem persistir no erro, aqueles que querem se fazer passar por irmãos, mas não são, os fariseus, pessoas com as quais nós não devemos nos associar, os imorais, aqueles que não se arrependem do seu erro e continuam a praticá-lo, mesmo depois de terem passado pela disciplina, essas pessoas sim são passíveis de julgamento. Mas nós não devemos condenar
pecadores que reconhecem o seu erro e se arrependem. Por exemplo, a mulher adúltera apresentada a Jesus em João capítulo 8, o publicano Zaqueu em Lucas 19, que recebeu a salvação, a pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7, naquele culto religioso, aquele culto formal, o culto na casa do fariseu. Aquela mulher entrou ali, se derramou aos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus. Esses são exemplos de pessoas que foram julgadas por aqueles que estavam cercando elas ali, mas que não foram julgadas por Jesus. Lembra da mulher adúltera? As pessoas estavam ali para apedrejá-la. Na mente deles, ela já havia sido julgada e condenada. Mas diante do amor de Jesus, por isso que eu falei da importância de você apresentar o Evangelho às pessoas, diante do amor de Cristo, ela se arrependeu. E aqueles que estavam a julgando, todos deram linha, todos saíram fora. E Jesus disse: se eles não te julgaram, eu também não te julgo. Ou melhor, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não foi isso que aconteceu? Então, tem pessoas que pecam cegamente. Essas pessoas precisam ser alertadas com amor, sem hipocrisia, por nós, que temos um pouquinho de discernimento. Tem pessoas, irmãos, que às vezes a gente vai aconselhar, a pessoa fala assim: ué, eu não sabia que isso era pecado, não. Mas é pecado. Nossa, então deixa eu consertar isso logo. Tá vendo? Pessoas que vivem numa situação que para elas se tornou algo tão comum, tão normal. Mas aí você vai lá e mostra nas Escrituras que Deus não se agrada daquilo. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que viu os seus pais consumirem tanto álcool e ele mesmo passou a consumir tanto álcool. E essa pessoa, ela sabia que estava fazendo mal para o seu corpo, mas ela não sabia a opinião de Deus a respeito disso. E aí eu mostrei para ela um versículo. Olha, Deus fala aqui: não se embriaguem de vinho, nem de bebida forte, porque essas coisas trazem dissensão, mas encham-se do Espírito Santo, porque Deus não quer que você fique embriagado. Encha-se do Espírito de Deus. A pessoa viu assim, regalou os olhos e falou: nossa, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Mas tem. Entre tantas outras coisas. Mas tudo isso precisa ser feito, eu volto a repetir isso, sem hipocrisia, sem aquela capa de santarrão, sabe? Que muitas vezes a gente coloca e isso só afasta as pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, Paulo, ele dá a entender que nós não devemos julgar aqueles que estão fora da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Vamos olhar para nós mesmos antes de sair pregando
para aqueles que não conhecem a Cristo, vamos falar dos problemas que temos aqui dentro da igreja? É o que o Paulo está falando. E outra coisa, para encerrar aqui, para a gente poder orar. Aquele que julga deve ter moral para julgar. Caso contrário, ele está desqualificado para fazer qualquer julgamento. Eu volto lá no texto de Mateus 7. O texto inicial que eu li, Mateus 7. Eu vou ler do verso 3 ao verso 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco de seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tá vendo que tirar o cisco do olho do irmão é lícito, é bom, é necessário, mas antes nós precisamos enxergar os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros. Deus não quer que o cisco permaneça no olho do irmão, porque o cisco ou a trave levam para o inferno. Então que eu e você possamos compreender essa palavra, colocá-la em prática e nos lembrar que da mesma forma que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Julgue sim, mas julgue com amor, com compaixão, com empatia. Se coloque no lugar da pessoa, tá? E outra coisa que o autor do estudo menciona aqui: condenar alguém não significa tripudiar sobre essa pessoa, nem caluniar a pessoa, ou ficar fofocando a respeito do pecado alheio. Em Mateus capítulo 12, verso 20, a gente lê que Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Jesus não foi enviado para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. A disciplina ou a condenação são eventos que devem despertar em nós tristeza e pesar. Se você chegar ao ponto de ter que realmente condenar essa pessoa, dizer, olha, não tem jeito, essa pessoa está condenada, ele não quer se arrepender, ele não reconhece, isso deve provocar em nós tristeza e pesar. E não ser levado para cima de púlpito para rechear os nossos discursos religiosos, as nossas pregações. Porque, infelizmente, a maioria dos líderes religiosos fazem isso. Pegam a desgraça das pessoas, pegam exemplos de dor para uma família, de tristeza para uma família e colocam ali como exemplo. Isso não deve ser motivo de fofoca e nem de prazer. Quando nós vemos que alguém está se desviando do evangelho ou pregando heresias, o nosso principal motivo deve ser conduzir pecadores ao arrependimento e à restauração. Amém? Então, eu quero, antes de terminar, antes da gente orar, nós já estamos encerrando, eu quero ler a mesma passagem que eu li na versão da Bíblia, A Mensagem, que é uma tradução que eu sempre pego também para acrescentar aqui, né, ao meu discurso. Na Bíblia, A Mensagem, o mesmo texto de Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. Sabe bumerangue? Que você joga
e ele faz uma volta e retorna para você, o espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. O pastor que fez essa tradução, ele chamou a trave no olho de um riso de escárnio. Ou seja, você está enxergando um pequeno defeito na vida de uma pessoa, mas você não vê que você está se regozijando com isso. É como se a pessoa se alegrasse com o pecado do outro. Sabe? Então, que nós não sejamos assim, irmãos. Que nós possamos sim julgar, no sentido de ajudar alguém a enxergar os seus erros e as suas falhas. A gente já ouviu essa frase antes, você deve ter ouvido em algum momento, que o verdadeiro amigo não é aquele que fica só dando tapinhas nas costas, mas aquele que diz para você, olha, você precisa melhorar nesse aspecto aqui da sua vida. Esse é o verdadeiro amigo, aquele que te mostra o seu erro. Então, é desse tipo de julgamento que eu estou dizendo. Aquele julgamento que abre os olhos para que a pessoa possa seguir pelo bom caminho. O julgamento que abre os olhos das pessoas para que elas façam as melhores escolhas. Não o julgamento que massacra a pessoa e que empurra as pessoas ladeira abaixo. Amém? Eu quero orar por você. Hoje eu não sugeri nenhuma frase aqui para você colocar, né? Eu apenas peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem se ela te abençoou, porque outras vidas também podem ser abençoadas. Vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com a Tua igreja. Nos perdoe se muitas vezes estamos julgando o próximo sem compaixão, com hipocrisia. Estamos simplesmente enchendo as nossas mãos de pedras e jogando nas pessoas, determinando a condenação a elas. Mas, assim como um dia recebemos do Senhor um olhar de compaixão e de misericórdia, uma palavra que nos abriu os olhos e que nos fez enxergar o quão distantes de Ti nós estávamos, que nós também possamos proporcionar essa mesma experiência para as pessoas, para aqueles que amamos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Nos perdoe se muitas vezes lançamos olhares maliciosos, olhares discriminatórios e condenadores sobre as pessoas lá fora, sem observar a nossa própria vida, sem consertar os erros da nossa própria igreja. Queremos servir de exemplo para o mundo, mas estamos ainda com o nosso coração cheio de arrogância, de orgulho, de pecado. Visita a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. Nos purifique, Senhor. Faça-nos segundo a Tua imagem e semelhança, para que possamos bater no peito e dizer como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, imitem a minha conduta. Eu peço que o Senhor visite essa família representada aqui por esse irmão e essa irmã que estão assistindo ou ouvindo
essa palavra. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades. Que o Senhor possa nos proporcionar uma semana de bênção, de vitória, de milagre. Nos transforma a cada dia, Pai. Não nos deixe ficar arraigados em ensinamentos inflexíveis que não contribuem em nada com a salvação e com a restauração de vidas. Mas permita-nos viver o Evangelho de uma maneira plena, de uma maneira que o Senhor possa usar a nossa vida como um instrumento de cura, de bênção, e não como um instrumento de condenação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero por você amanhã, às 5 da manhã e às 18 horas, com uma nova reflexão aqui no canal Minuto com Deus. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão.